Taiwan está com problemas, mas não é o que você está pensando. Esse problema não é só a China. Navios cercando a ilha, os caças cruzando o estreito, os mísseis apontados do outro lado da água. É esse o filme que o mundo inteiro assiste. Mas eu vou tirar o óbvio da mesa logo de cara. O maior problema de Taiwan não é esse. Não são os Estados Unidos. Não é a guerra que pode estourar no estreito. Esses riscos existem, são reais, e a gente vai falar deles. Só que eles são a parte visível. Do outro lado, há um problema maior, e que Taiwan não consegue resolver. É isso que veremos neste vídeo. Vamos ser justos com o medo. Ele faz sentido. Taiwan fica a pouco mais de 100 quilômetros da costa chinesa, separada do continente por uma faixa de mar rasa e estreita chamada Estreito de Taiwan, uma das rotas comerciais mais movimentadas do planeta. É uma ilha pequena, densa, encurralada pela geografia, com o gigante militar do mundo respirando no seu cangote. E esse gigante não está parado. Em 2024, depois da posse do presidente Lai Ching-te, a China lançou os exercícios Joint Sword, cercando a ilha com mais de 150 aeronaves militares e dezenas de navios de guerra num único dia. Em 2025, aeronaves chinesas realizaram 3.764 incursões na zona de defesa aérea de Taiwan. E mais que o dobro da média de poucos anos atrás. Não são acidentes, é pressão calculada, diária, projetada para exaurir os pilotos taiwaneses e normalizar a presença militar chinesa. Por que tanto esforço por uma ilha? Porque Taiwan é a peça central da chamada primeira cadeia de ilhas, a linha que vai do Japão às Filipinas e que, na lógica estratégica americana, contém a China dentro de seus próprios mares. Quem controla Taiwan rompe essa linha e ganha acesso livre ao Oceano Pacífico. Por isso, analistas falam de bloqueio naval, de invasão, de uma janela em torno de 2027. A Bloomberg Economics chegou a estimar que um bloqueio de Taiwan custaria 5 trilhões de dólares à economia global no primeiro ano. Tudo isso é verdade, mas agora vem a virada. Imagine que amanhã, por milagre, a tensão com a China simplesmente desaparecesse. Que Pequim recolhesse os navios e prometesse paz eterna. Taiwan ainda estaria em apuros graves, porque a China é o problema mais visível da ilha, mas está longe de ser o mais profundo. Essa é a taxa de fecundidade de Taiwan. Quantos filhos, em média, cada mulher tem ao longo da vida? Para uma população apenas se manter estável, esse número precisa ser 2,1. Taiwan está em 0,72, a taxa mais baixa do mundo inteiro. Em 2025, nasceram apenas cerca de 108 mil bebês na ilha, o menor número da história, e o 10º ano seguido de queda. No mesmo ano, morreram quase o dobro de pessoas. Taiwan já está literalmente encolhendo desde 2020, e essa população que sobra está envelhecendo numa velocidade assustadora. Em 2025, Taiwan cruzou a linha que define uma sociedade superenvelhecida. Mais de 20% dos habitantes têm 65 anos ou mais. O Japão levou 11 anos para fazer essa transição. A Alemanha, 36. Taiwan fez em 7. As projeções do próprio governo dizem que, mantido o ritmo, a população cai dos atuais 23 milhões para cerca de 15 milhões até 2070, e que a força de trabalho, a parcela que produz e paga impostos, será cortada quase pela metade. Agora, por que os jovens taiwaneses não têm filhos? E essa é a parte que importa. Em Taipei, o preço médio de um imóvel equivale a mais de 15 anos de renda familiar inteira. 15 anos sem comer, sem gastar nada, só para comprar uma casa. É um dos mercados mais inacessíveis do mundo, mais caro proporcionalmente que Londres ou Nova York. E enquanto os imóveis dispararam mais de 50% em menos de uma década, os salários ficaram congelados. Um recém-formado em Taiwan ganha hoje, em termos reais, praticamente o mesmo que ganhava no ano 2000. 25 anos de estagnação. Junte as duas coisas: casas impagáveis e salários parados. O resultado é uma geração que não consegue casar nem pensar em filhos. Em 2025, Taiwan registrou pouco mais de 100 mil casamentos, quase 19 mil, a menos que no ano anterior. Numa pesquisa, mais da metade dos jovens disse considerar a casa própria uma esperança perdida para esta vida. E veja como o ciclo se fecha sobre si mesmo. Imóveis caros derrubam a natalidade. Baixa natalidade significa menos trabalhadores no futuro. Menos trabalhadores significam menos crescimento econômico. Menos crescimento torna mais difícil sustentar tudo o que depende de dinheiro público. E aqui mora a bomba relógio. O principal fundo de previdência dos trabalhadores de Taiwan está projetado para ficar sem dinheiro por volta de 2031. Faltam pessoas jovens contribuindo para pagar uma multidão de aposentados que vive cada vez mais. E os problemas não param na demografia. Taiwan importa cerca de 97% de toda a sua energia. Quase tudo vem de fora, de navio.
A ilha desligou seu último reator nuclear em maio de 2025 e hoje depende do gás natural liquefeito para gerar quase metade da eletricidade, gás do qual mantém reservas para apenas cerca de 11 dias. 11 dias. Some-se a isso o fato de que a economia inteira de Taiwan se equilibra sobre uma única indústria, quase uma única empresa, a TSMC, a fabricante de semicondutores que produz mais de 90% dos chips mais avançados do mundo. Os semicondutores são hoje cerca de 80% das exportações da ilha. Uma só companhia chega a representar mais de 40% de toda a bolsa de valores taiwanesa. Isso protege Taiwan. É o famoso escudo de silício, a ideia de que ninguém ousaria destruir a fábrica de chips da qual o mundo inteiro depende. Mas é também uma fragilidade gigantesca. Uma economia pendurada numa empresa, movida por uma energia que pode ser cortada em 11 dias, sustentada por uma população que está desaparecendo. E os investimentos já estão saindo. A TSMC anunciou 165 bilhões de dólares em fábricas nos Estados Unidos, mais unidades no Japão e na Alemanha. Quanto mais a produção sai da ilha, menos indispensável Taiwan se torna. A pergunta inevitável é: como uma ilha chegou a esse ponto? A resposta é a parte mais perturbadora desta história. Porque Taiwan não chegou aqui por fracasso, chegou por excesso de sucesso. Volte a 1949. Taiwan era uma sociedade pobre e agrária, com a maioria da população no campo e uma renda per capita próxima do fundo do mundo. Então veio o milagre. Com bilhões de dólares de ajuda americana durante a Guerra Fria, uma reforma agrária que liberou mão de obra para as fábricas e uma estratégia obstinada de industrialização, Taiwan começou a crescer de 8 a 10% ao ano, década após década. Primeiro foram sapatos, brinquedos, guarda-chuvas. Depois o salto inteligente. O governo investiu pesado em educação técnica e em tecnologia. Criou centros de pesquisa, fundou o Parque Científico de Hsinchu e em 1987 viu nascer a TSMC. Em poucas décadas, uma ilha de agricultores virou o coração da indústria mundial de chips e um dos 4 tigres asiáticos. A renda per capita saltou de pouco mais de 100 dólares para dezenas de milhares. E aqui está a ironia que define Taiwan hoje. Cada um dos problemas que ameaçam a ilha nasceu desse triunfo. O enriquecimento e a urbanização, que tiraram milhões da pobreza, também derrubaram a natalidade. De 7 filhos por mulher, nos anos 1950 para menos de 1 hoje. O sucesso encareceu a vida, inflou os imóveis e tornou inviável para os jovens repetir o caminho dos pais. A especialização em tecnologia, que deu a Taiwan riqueza e relevância global, transformou a economia num castelo de cartas dependente de uma empresa e de energia importada. E a prosperidade que envelheceu a população com saúde e conforto agora ameaça quebrar a previdência e esvaziar os quartéis, porque há cada vez menos jovens para defender a ilha. E essa é a diferença que muda tudo. Uma guerra pode ser evitada, pode-se negociar, recuar, blefar, ganhar tempo. Mas um colapso demográfico não se negocia. Uma população que parou de ter filhos há 25 anos não se conserta com um discurso. Esses processos levam décadas para se desfazer. Quando se desfazem? É por isso que o problema de Taiwan é muito mais interno. A sua decadência está na própria ilha e não fora dela.